Oi pessoal, meu nome é Kizzy Chaves e esse é meu canal Mãe de Prematuro. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho então sobre quando o Pedro recebeu a alta e neste mesmo dia que o Pedro recebeu a alta, o Miguel então começou a ter uma piora muito grande no hospital, entrando em coma. Então foram dois momentos que ocorreram ao mesmo tempo, né? Dois momentos de felicidade extrema e de tristeza extrema, de preocupação, de nervosismo, do desconhecido, a gente não sabia o que vinha pela frente. Então o Pedrinho, com 4 meses e um pouquinho, ganhou lá seus 2,5 kg e estava preparado então para ir para casa. Ele já tinha feito cirurgia cardíaca, ele e o Miguel já tinham feito a cirurgia do canal arterial, que a maioria dos prematuros extremos tem que fazer essa cirurgia para poder então melhorar a questão respiratória. O Pedrinho já tinha feito a cirurgia de hérnia inguinal, que também a maioria dos prematurinhos também acaba desenvolvendo, tendo então essa hérnia inguinal e tem que fazer a cirurgia para sair do hospital. O Miguel também teve a hérnia inguinal. E o Miguel também já tinha passado por uma outra cirurgia que era da retinopatia, porque ele começou então a ter uma pressão no olho muito grande em função do oxigênio que ele recebeu e ele corria o risco então de ficar cego, e foi feita essa cirurgia da retinopatia, uma cirurgia de emergência, e tinha ficado tudo bem. Então nesse momento assim da alta do Pedro, o Miguel estava vindo assim numa boa melhora e de uma hora para outra ele começou a decair de novo, começou a ficar com uma cor mais escurinha, ele tossia, ficava bem roxo, a saturação começou a cair. Então os médicos decidiram que o Pedro então iria para casa e o Miguel ficaria mais um pouco no hospital. Bom, levei o Pedrinho para casa. A essas alturas do campeonato da nossa vida, eu já estava morando então na casa da minha sogra, que era bem próximo do hospital, porque onde eu e o Rômulo morávamos era na Zona Sul, era no extremo da Zona Sul, então era muito longe do hospital, ficava mais difícil chegar assim bem rápido, porque tinha situações que eles nos ligavam, a gente tinha que ir correndo para o hospital. Então a gente já estava ali num quarto, morando com a minha sogra e ela então nos esperando para nos receber com o Pedrinho, né? Então Pedro chegou em casa, me lembro que eles fizeram até uma faixinha, né? O primo Gui fez uma faixinha de bem-vindo Pedro, se não me engano, alguma coisa assim. E bom, aquele bebezinho de 2,5 kg mal sabia mamar, né? Era uma grande dificuldade, porque os prematuros extremos, como eles ficam entubados por muito tempo, a maioria, né? E depois ficam recebendo alimentação por sonda, né? Então tem todo um processo aí para que eles comecem a mamar. Alguns acabam não pegando peito, ou se pegam é muito pouco, porque eles recebem já a mamadeira desde pequenininhos, em função das fórmulas que eles tomam, né? Porque precisam de um complemento, precisam ganhar peso. Então o Pedrinho foi para casa pequeno, com uma dificuldade muito grande para mamar. No peito ele quase não tinha força para conseguir sugar, então ele tomava naquelas mamadeirinhas, sabe aquelas chuquinha, acho que é assim que se chama, né? Bem pequenininha, de 60 ml. Então era aquela quantidade que ele mamava a cada 3 horas. Bom, imagina, Pedro em casa, Miguel no hospital. Então eu tinha que me dividir, não tinha jeito, né? Não tinha como nem deixar só um, nem deixar só outro, eu tinha que me dividir entre os dois. Então eu combinei que eu ficaria então de manhã com o Pedro na casa da minha sogra e de tarde então ela e a minha cunhada tomariam conta dele para mim, para que eu pudesse ir para o hospital, né? Porque lá na ANEL não era permitido que os pais dormissem, porque não tinha nem cadeira, nem poltrona, né? Eles ficavam assim nas incubadoras, né? E tu ficava de pé ali do ladinho, né? Não era um local apropriado para que os pais ficassem ali por muitas e muitas horas. Embora eu ficasse antes do Pedro ter alta, eu permanecia das 8 da manhã até as 10 horas da noite lá com eles. Mas então, naquele momento, nós então nos organizamos dessa forma, combinamos dessa forma, que o Pedrinho ficaria em casa, então
com a minha sogra e com a minha cunhada de tarde, e eu ficaria então com o Miguel lá na UTI. O Rômulo, quando chegasse do trabalho, ia direto para a UTI, ficava mais um pouco ali com a gente, depois nós retornaríamos para casa e manteríamos o contato por telefone, porque na UTI NEL do hospital onde eles ficaram, do Moinhos, era um técnico que ficava com o Miguel, era um cuidado muito grande, então ele ficava o tempo todo sobre cuidados de alguém, sobre os olhares de não só de uma pessoa, de um técnico, mas de um enfermeiro, de um médico. Então é uma equipe maravilhosa e assim a gente foi. Pedrinho em casa, começando a mamar, né? Todo mundo se adaptando com aquela situação, até porque eu não tinha esse contato de mãe-bebê, como eu falei antes, esse contato mãe-bebê ele não acontece num primeiro momento, por causa das todas as situações que vão ocorrendo e por ter essa restrição de tu poder pegar o teu filho no colo no momento que quisesse, dar o banho, enfim, né? A gente vinha de uma rotina hospitalar que a gente ia começar então a se organizar, só que foi muito complicado porque eu não conseguia me organizar. Então, eu recordando desses primeiros momentos do Pedro, parece que eu passei muito pouco com ele. Parece não, eu acabei passando muito pouco com ele, porque quando eu tava com o Pedro também, o Miguel tava muito grave no hospital, então a minha cabeça tava lá com o Miguel, né? Então eu tentava curtir aqueles bons momentos com o Pedro, mas era bem difícil, né? A correria. Até porque nessa época, como o Miguel começou a piorar muito, ele fizeram alguns exames, então constataram que ele estava infectado pelo citomegalovírus. Então o médico nos chamou, eu e o Rômulo, para conversar e disse: olha, a situação é muito grave, né? Então o Miguel ele vai ser induzido ao coma para que ele consiga aí reagir a esse vírus, que ele é muito grave em prematuros extremos, até porque ele tem uma saúde muito fragilizada, e a gente vai ver o que vai acontecer, né? Vamos ter esperança. No primeiro instante assim que ele falou, eu não entendi muito o que ele estava dizendo. Eu digo, vai passar de boa assim por esse vírus, né? Mas não, era um vírus danado, tinhoso, assim. O Miguel entrou em coma, ele teve uma parada cardíaca na nossa frente, depois ele teve a segunda parada cardíaca. O médico já tinha dito para nós uma certa noite que talvez ele não fosse passar daquela noite, que eles estavam fazendo de tudo que podiam, que a máquina ali, o respirador já não estava mais dando conta de mandar o oxigênio que ele precisava, não estava sendo suficiente. Daí a gente entrou em desespero, eu entrei em desespero total e uma sensação muito ruim, mas mesmo com essa sensação ruim, a esperança que ia dar certo, né? E daí chegou um outro médico, que eu não me lembro agora o nome, que era 2 irmãos, e disse assim: se eu conseguir te entregar o Pedro, teu filho, para te levar para casa, não vai ser diferente com o irmão dele, com o Miguel. Então eu vou passar a noite aqui com ele e ele vai resistir. E resistiu, né? Então se passou uma noite, ele começou a ter uma melhora, daí eles entraram com uma medicação, entraram com Viagra, com sildenafila, e deu resultado positivo. Então ele começou devagarinho a melhorar esse quadro que era muito grave e aos poucos então sair do coma. Isso perdurou uns 60 dias até se encerrar esse processo todo do vírus que ele pegou, do citomegalovírus. Daí ele ficou em isolamento de contato e eu em casa me dividindo entre os dois. Foi bem, acho que puxado é a palavra, né? Bem complicado, bem puxado, para que a gente conseguisse manter uma serenidade, porque eram momentos muito conflitantes, né? A felicidade extrema de ter um filho em casa e a tristeza extrema de ter um filho numa situação muito complicada no hospital. Mas como tudo passa, né? Como eu disse anteriormente, tudo passa, passou. Claro que depois então veio outras questões que a gente foi dia a dia então conhecendo e vendo como é que a gente ia conseguir ajudá-lo, né? Ajudar o Miguel a passar por essas situações, as cirurgias que vinham pela frente, a transferência dele para a UTI PED, mas por enquanto então eu vou contar para vocês essa
parte então do Pedro tendo a alta indo para casa e a felicidade que foi ter o Pedrinho em casa e o Miguel com a piora e depois com a sua melhora lá na UTI. Tá, pessoal? Então, por enquanto é isso. Um beijo para vocês. Se tu gostou, se tu te identifica, se tu conhece alguém que tá passando por essa situação, compartilha, te inscreve no meu canal e até a próxima. Tchau, tchau!